Olá, saganistas de todo o país. Estamos aqui com mais um episódio, o terceiro episódio do Contando Neurônios. Meu nome é Lucas e se você quiser fazer uma torta do zero, primeiro você tem que criar o universo. E o meu nome é Átila, biólogo e pesquisador e pronto para ouvir esse podcast. O episódio de hoje, então, é voltado para divulgação científica. E eu acho que é importante a gente saber também a origem da divulgação científica, principalmente no Brasil. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto no Brasil quando for falar de uma divulgadora em específico. Mas é interessante a gente começar falando da história e origem da divulgação. A ciência, em sua maior parte, ela sempre foi de grupos exclusivos, como a Royal Society, que no século XIX ela era detentora de grande parte da ciência ali, pelo menos até o século XIX, na verdade. Isso é uma coisa muito interessante, porque a ciência antigamente ela era das elites. Se você fosse pobre, você não ia fazer ciência. Ainda é um pouco, né? Sim, ainda tem muito disso. A popularização da ciência, ela foi muito proporcionada por desenvolvimento tecnológico que a galera viu e falou, ó, tem um desenvolvimento legal aí, seria legal se tivesse mais gente trabalhando nisso. Conforme foi avançando, teve a Revolução Industrial e essas coisas impulsionaram muito para criar coisas públicas, sabe? Fazer palestras, essas coisas. Então, a partir do século XIX que começou a ter esse tipo de coisa, com criação de tipo Academia Nacional da Ciência, Associação Britânica para o Avanço da Ciência, algumas coisas assim que foram surgindo naquela época, justamente para divulgar um pouco a ciência, justamente porque a demanda era grande e a galera viu que ciência dava lucro, então seria bom se você tivesse mais gente trabalhando aqui dali. Só que a maior parte dessas comunidades que foram criadas e associações também eram mais voltadas justamente para a comunidade científica que já estava envolvida com a ciência. A partir da Revolução Industrial, como você tem maior número de pessoas trabalhando, é interessante para as empresas e para o Estado que a população tenha um acesso limitado à ciência para poder saber com o que está mexendo. Porque a partir do momento onde você vive num lugar onde ciência é o que rodeia toda a construção da tecnologia, você precisa de pessoas que entendam um básico de ciência para poder entender o que elas estão fazendo no meio de produção. Sim, e ainda mais com a influência das máquinas a vapor daquela época, isso começou a facilitar a produção de livros, então isso deu uma acessibilidade muito grande, porque antigamente era muito difícil você fazer livro, então, tipo, eram poucos exemplares que você conseguia fazer, não era uma produção em massa. A gente vê na história como os livros são uma grande fonte de conhecimento que, principalmente até o século XIX, valem ouro, assim, os livros, justamente por causa dessa dificuldade de poder imprimir ou de fazer vários livros. A gente tem aí na história Alexandria, onde teve a maior biblioteca que a gente já viu, com milhões de livros que o pessoal foi pegando durante os anos que Alexandre o Grande reinou ali. Então a gente vê como grandes sociedades que prosperaram até um certo ponto tiveram grande força justamente porque passaram a ter uma intelectualidade maior. Eu acho que a partir daí a intelectualidade passa a ser desenvolvida para as massas, com livros podendo ser impressos e com a linguagem mais fácil. Acho que os autores passam a ter mais vivência e pensar, tipo, nossa, o que eu posso fazer para mais pessoas poderem entender o que eu tô falando? Sim, e nessa época começou a surgir vários nomes que começaram a publicar livro, a fazer uma divulgação acadêmica até naquela época, e foi muito importante porque você não tinha muito disso, então tipo, você tinha vários livros sendo publicados, mas na sua maioria eram livros técnicos e tipo bem restritos. Então quando você surge com as máquinas a vapor que conseguem fazer uma produção de livros em grande escala, isso muda muito a divulgação. E hoje a gente observa também a globalização, né? Hoje, se um cara em outro país, lá na Europa, produz um paper ou um artigo,
eu posso ter acesso dele remotamente. E naquela época era muito difícil porque a distância era um grande empecilho para a informação. É muito importante a gente falar desses casos de divulgadores que ficaram famosos e um nome que surge, tipo assim, na hora, na mente de muita gente, é o nome do Carl Sagan. O primeiro cara que, quando você fala de divulgação, a maioria das pessoas pensa é o Carl Sagan. Carl Sagan, ele é um marco para a sociedade. Eu acho que marcou bastante as pessoas da década de 90 e 2000, porque ele vem forte com essa divulgação científica em massa, sabe? Ele é um dos primeiros a conseguir transmitir um seriado onde passa em televisão aberta e é traduzido para milhões de línguas. Então, é muito popular, numa linguagem fácil, e conquistou muita gente em todo o mundo. Sim, pra quem não sabe, o Carl Sagan, ele é um astrofísico, astrônomo. Ele, na verdade, ele formou uma amálgama ali, depois ele foi se especializando, eu acho que ele fez mestrado em física, depois o doutorado em astronomia. E além do trabalho dele de divulgação, ele tem um amplo trabalho na academia. Tipo, são mais de 600 artigos, mais de 600 publicações científicas. Ele tem um histórico gigantesco na academia. Ele participou de projetos que são muito fenomenais. O projeto SET, que enviou algumas mensagens a bordo de algumas sondas espaciais. Ele foi consultor da NASA por muito tempo. Ele era assessor da NASA, na verdade. O que acontece é que o Sagan ficou tão famoso pela sua divulgação científica que isso abafou um pouco das suas produções acadêmicas. Ele tem trabalhos incríveis, como as mudanças sazonais que ocorriam em Marte. Ele foi um dos primeiros a especular algumas coisas como a possibilidade de vida em Titã por conta da atmosfera e dos compostos que tinham na Lua de Saturno. E também ele foi um dos primeiros a especular a parada das águas subterrâneas de Europa, que é uma lua de Júpiter. Então ele tem trabalhos incríveis. Ele também fez um trabalho que foi muito voltado até para a própria Terra, quando ele fez algumas pesquisas voltadas para o superaquecimento que existia em Vênus e como isso poderia afetar a Terra caso se a Terra chegasse naquele ponto, principalmente voltado na época da Guerra Fria, quando a produção de armas nucleares estava muito grande e a tensão de uma guerra nuclear estava muito grande, e ele sempre falava sobre como uma guerra nuclear poderia produzir um superaquecimento global. Sim, então ele tem essa importância gigantesca na época de divulgação, principalmente da Guerra Fria, porque ele foi um coautor de um trabalho sobre o inverno nuclear. Para quem não sabe, seria como depois de você estourar muitas bombas nucleares, a fumaça e todos os resíduos das bombas que ficasse acumulado na atmosfera ia causar um efeito estufa em massa que seria bem próximo do que acontece em Vênus. Então a pesquisa dele foi bem correlacionada com isso. E ele foi mostrando algumas previsões de que se você estourasse muitas bombas nucleares, até que nem tantas, não eram tantas, eram medianas ali, tipo, o suficiente para uma guerra nuclear, digamos assim. Isso causaria um dano que poderia acabar com a vida na Terra, sabe? E eu acho muito importante do Sagan que ele fala de uma forma bonita. E você vai assistindo as paradas dele e isso te encanta. E aquilo dali traz as pessoas pro ramo da ciência. Cosmos foi uma série fenomenal que, tipo, influenciou uma geração de cientistas. Muita gente que você vai conversar fala que teve como influência o Carl Sagan. E ele tem publicações em livros que são, tipo, magníficas. Para quem não conhece o trabalho dele literário, eu recomendo muito O Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi um que eu tô lendo, eu tô terminando de ler agora, e é um livro magnífico, tipo, lindo. Ele fala um pouco sobre ceticismo e como que isso é importante para a sociedade. Como que uma sociedade que está envolvida com ciência e tecnologia tem que ter um conhecimento em ciência e tecnologia, porque é a sociedade que vai definir os líderes que vão escolher o rumo que a gente vai seguir. O Carl Sagan também foi premiado com o Pulitzer, que é o maior prêmio de escritores, jornalistas, pelo livro Os Dragões do Éden, de 1977.
Tipo, o Carl Sagan ele tem uma importância porque em seus livros ele fala de como as pseudociências afetam o mundo e como elas apareceram, sabe? Como elas ainda atrapalham a ciência e como a ciência deveria estar atrelada à comunicação para poder atingir o número máximo de pessoas. E aí ele traz uma linguagem bem acessível para as pessoas que não têm tanto conhecimento, para poder cada vez mais aproximar as pessoas da ciência com o cotidiano. E eu acho muito importante falar do Sagan porque tem uma galera que, sempre quando tem alguma coisa que é bem popular, a galera sempre fica meio com o pé atrás e tal. Eu acho que o Sagan é uma parada que aconteceu na divulgação e é muito importante, principalmente para ciência em geral. Então não dá para menosprezar o trabalho do Sagan, né? Não importa o quanto ele seja de 1980, ele está muito presente hoje em dia. E, tipo, negar isso é negar um pouco da realidade, sabe? O Sagan, ele é muito importante porque ele conseguiu abrir uma janela, não foi nem a porta, ele abriu uma janela para a divulgação científica, onde essa luz entra para as pessoas que fazem divulgação científica. Porque até o Cosmos, muito da divulgação científica era feita em livros e bastante, principalmente em língua inglesa. Então, muita gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, França, essas pessoas eram responsáveis por muita divulgação científica, mas principalmente em livros. Então, a gente às vezes não tinha capacidade de trazer esse livro para cá, e até quando você tem línguas latinas, você tem uma dificuldade de tradução dessa linguagem estrangeira para essas línguas latinas. Então, a divulgação científica para países que eram mais pobres e coisas do tipo era muito mais difícil. Então, o Sagan, ele abre essa janela com essa divulgação na televisão, com essa linguagem fácil. Ele abre oportunidade para outros divulgadores científicos mostrarem trabalho e apresentarem esse trabalho, sabe? O Sagan, ele mostra para as pessoas o quanto a divulgação científica pode ser benéfica para a sociedade e que existem pessoas que também poderiam fazer o que ele fez. Sim. Então, o Sagan, ele tem mérito de ter feito tudo isso em uma rede nacional aberta para pessoas, sabe? Porque algo que nunca tinha sido feito em escala tão grande. E isso rende, até hoje, divulgadores científicos muito famosos. E eu acho muito interessante como que isso meio que torna o ensino mais público, sabe? Porque ele não falava só de ciência, ele falava de história também no Cosmos. A gente vê que alguns divulgadores científicos ganham muita, vamos dizer assim, fama, justamente quando a sociedade passa por um colapso social, onde a gente vê que a ciência não estava sendo tão valorizada, e aí acontece alguma coisa e esse divulgador ele vem para mostrar, dependendo de uma área, como é importante isso, sabe? O Sagan, ele aparece justamente quando a sociedade vivia uma tensão muito grande por causa da Guerra Fria, quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam competindo justamente para ver quem tinha mais poder bélico. Ele fala bastante, inclusive, principalmente em entrevistas, de como que essa ignorância que o povo tinha pela ciência permitia que os governantes e as pessoas de Estado tomassem frente de coisas sem precisar de consulta, às vezes até de moral, da ciência, sabe? Quando os Estados Unidos e a União Soviética e a China, eles passam a competir para ver quem tem mais arma bélica e destruição em massa, a gente vê que o Sagan, ele traz reflexões muito importantes sobre como a ciência interferiria diretamente nessa catástrofe e como isso poderia acontecer, sabe? Porque muitos desses governantes só queriam saber de imposição, que é basicamente o que os Estados Unidos fazem sempre. Por exemplo, ele não gostava da ideia de mandar homem à lua, por exemplo, pessoas, porque ele achava um desperdício, porque você poderia mandar máquinas no lugar. Então ele sempre teve esse lado um pouco mais a vida humana ali primeiro, sabe? E isso é uma coisa bem legal que eu acho dele, sabe?
Ele nadava um pouco contra a maré ali. Ele me parece um pouco, na NASA ali, o que a gente tem hoje no Brasil do Ildeu. Depois a gente vai falar um pouco mais dele e tal. O Sagan tem todo esse cuidado com a informação e com a divulgação, justamente porque ele vem de uma área mais voltada para artes e para ensino. Então, eu acho que principalmente a física está muito atrelada à filosofia. Então, o Sagan ele traz toda uma discussão filosófica e ambiental para as discussões que às vezes os cientistas que estavam voltados para a física mais dentro do seu laboratório não estavam tão ligados no que às vezes o cara está fazendo uma pesquisa lá aplicada, mas ele não necessariamente sabe no que essa pesquisa pode se tornar no futuro. E aí o Sagan ele traz diversas coisas que o Estado estava proporcionando para cientistas na época, como às vezes algo que talvez não seja tão bom, algo que poderia fazer um mal para a vida humana e a vida na Terra, como o aquecimento global, produção de armas nucleares e até guerra, sabe? Tipo, ele é muito da paz, sabe? Tem uma entrevista dele que eu acho muito legal, que ele traz os números. Ele chega e fala: se você fizer uma média, você precisaria de tantas bombas nucleares para falar assim, não, beleza, você quer as bombas nucleares só como defesa, para falar, olha, você não vai me atacar porque eu também tenho. Porém, ele fez os cálculos e mostrou que você tinha 60 vezes mais armamento nuclear do que era preciso para acabar com, por exemplo, a Rússia inteira nos Estados Unidos. A Rússia também deveria ter aquele tanto, a gente não tem como saber ao certo porque ela era bem fechada naquela época, etc. Mas você vê que era uma competição totalmente desnecessária. Como eu vinha dizendo, muitos dos divulgadores científicos aparecem em momentos de catástrofe ou de uma tensão social. A gente tem aqui, voltado para o Brasil, um cara que ele é muito famoso justamente quando o Brasil passava por um surto de AIDS, que é o Drauzio Varela. Drauzio Varela é um dos divulgadores científicos mais famosos do Brasil, que às vezes a gente não dá o valor que ele tem, porque ele é um cara que, como o Sagan, conseguiu quebrar barreiras dentro da televisão e da mídia ainda nos anos 90. Sim, ele desde 1986 ele participava sob orientação de um radialista para fazer divulgação sobre a AIDS e métodos de prevenção, essas coisas que é extremamente importante, sabe? Ainda mais naquela época que estava tendo um surto muito grande de AIDS e você tinha muita desinformação, sabe? Falando que a AIDS, por exemplo, era doença de gay, essas coisas assim. É uma importância gigantesca que ele teve naquela época. O Drauzio, ele trabalhou na Jovem Pan por bastante tempo, depois ele trabalhou na 89 FM de São Paulo. Ele também apresentou por alguns anos diariamente na Rádio Bandeirantes de São Paulo, um quadro chamado Espaço Saúde, que ele descrevia doenças, seus sintomas e principalmente formas de prevenção, sabe? O Drauzio, ele é um oncologista, formado pela USP em medicina, né? Mas só que ele tinha um trabalho muito grande voltado para a AIDS. E aí ele passa a fazer muita divulgação justamente na rádio. Nessa época ainda a rádio ainda era o meio de comunicação mais usado, aí no final da década de 80. Então ele já vem na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, falando sobre isso durante um surto de AIDS. Então muita gente já ouvia ele. E aí, a partir dos anos 90, ele passa a fazer muita divulgação, tanto na rádio quanto na televisão. É muito importante a gente falar uma coisa sobre o Drauzio, é que ele trabalhou durante 10 anos no Carandiru. O Carandiru foi o maior presídio do Brasil, chegou a ter, na época, 7 mil presos, com capacidade para, acho que, 4 mil. E aí, ele trabalhou por 10 anos como voluntário. Ele passou por muita coisa, conheceu muita gente, porque, convenhamos, é uma cadeia onde tem gente de tudo quanto é tipo. E aí, hoje, quando você vai ver uma entrevista do Drauzio e você vê ele falando abertamente sobre droga, sobre homossexuais, sobre prisão e coisas do tipo, é porque o cara viveu muito tempo lá. Inclusive, uma coisa que eu descobri ontem, quando eu estava estudando para isso, é que o Drauzio, ele é autor do livro Carandiru, que deu
base para o filme Carandiru. Inclusive, se você for assistir o filme Carandiru um dia de novo, você vai reparar que todo o enredo é contado pelo médico e cenas que ou ele participou, que ele viu ou ouviu falar lá dentro. Então, o Drauzio é justamente o protagonista ali daquele filme. Você tem um monte de história em volta que rodeou o Drauzio durante muito tempo, até o Carandiru ter tido aquele massacre horrível e depois demolido. Então, ele é muito importante porque ele vem com esse livro e depois o filme com base no livro, onde conta abertamente sobre relações sexuais entre os homens na cadeia, entre homossexuais, trans. Como a droga era permeável. Como a droga era muito forte e como a AIDS passava ali dentro da cadeia. Então ele foi lá justamente para fazer divulgação sobre a AIDS, sobre o HIV, a AIDS ali dentro, porque como é que você tem controle dentro de uma cadeia sobre um vírus que se propaga tão rápido só pelo sexo? E as pessoas naquela época não usavam camisinha nem coisa do tipo. Acho que também, por ser uma cadeia, muitas pessoas nem tinham informação. Então ele chega ali, ele faz várias campanhas durante o filme maravilhoso. Você vê, depois que eu realmente vi que era o Drauzio Varela, que eu fiquei sabendo que era ele, você vê ele no filme, sabe? O ator fala muito igual a ele. Mostra muitas das coisas que ele fez. Ele é um cara que recebeu muito carinho dos detentos ali dentro. O pessoal respeitava muito ele e ele passou muita informação ali dentro. É lógico que nem todo mundo pôde ser atingido dentro da cadeia. A cadeia tinha, sei lá, 7 mil presos e aí ele não conseguia atender todo mundo. Quando esse filme passa na televisão, a gente vê como o filme trata todas essas questões com muita naturalidade. Então, você vê que o Drauzio, ele é um cara que ele é um bom divulgador justamente porque ele leva para um filme que fala sobre tantas coisas pesadas para a nossa sociedade, que é a questão de drogas, sobre comunidade LGBT, sobre a AIDS também, que na época era um terror para as pessoas, era vergonhoso, AIDS e coisas do tipo. Então, o Drauzio, ele trata com muita naturalidade. Agora, se imagina, um filme desse passando na tela máxima, na Globo, num dia de domingo, com a família em casa, sabe? Então, você quebra muito paradigma e o Drauzio é maravilhoso por causa disso. Você vê que o Drauzio não é um cara só que tem um nome que parece um trava-línguas. Ele é um cara extremamente importante, sabe? Ele tem uma história magnífica, principalmente nos presídios. Ele contando a experiência dele, principalmente com o crack e com a AIDS nos presídios, é tipo uma coisa maravilhosa, sabe? Não tipo aquilo ser maravilhoso, mas a experiência dele foi muito importante. Ele vai nos presídios até hoje. Ele mesmo fala que toda semana ele vai no presídio, já tem mais de 30 anos que ele faz isso. Então ele tem um conhecimento gigantesco naquilo dali. E além disso, ele também fez outras coisas muito boas, sabe? Principalmente na televisão. Ele participou do programa do Fantástico por muito tempo, falando sobre tabagismo, sobre o corpo humano, obesidade, transplante de órgãos. Então ele tem um ramo na sua carreira gigantesco, sabe? É até difícil a gente escolher só algumas coisas para falar do Drauzio, porque ele tem muita coisa. Ele trabalha até hoje. Ele falou, por exemplo, no Roda Viva, ele não tem tempo nem para olhar as paradas do YouTube, porque ele está fazendo alguma coisa a todo momento, sabe? Ele está cheio de projetos até hoje. Ele lançou ano passado uma série sobre a cannabis, então ele fala bastante sobre aquilo e eu acho muito bonito o jeito como ele fala, informativo. Ele não é o cara que chega para ser populista, então ele traz as informações, ele fala a importância de ter os cuidados necessários e principalmente que é uma droga como qualquer outra. É muito legal como que ele fala daquilo. E para quem não viu, eu recomendo muito que veja. A série tá no YouTube, chama Drauzio de Chava. É muito boa. O Drauzio, ele caiu no inconsciente coletivo. Tipo, quando algo tá acontecendo, ele é uma das primeiras pessoas que o pessoal procura para saber o que está acontecendo, porque justamente ele virou uma fonte de informação muito importante e que as pessoas confiam muito, justamente por esse trabalho, principalmente na Rede Globo, na televisão, com o Fantástico, onde ele tirava diversas dúvidas. Principalmente porque ele é o famoso médico fumante, né? O médico que falava e não fazia. E aí, depois do infarto,
ele passou a ser um cara mais saudável e, se não me engano, ele corre até maratona hoje. Então, acho que o Drauzio é um cara super legal. Sim, e até hoje ele faz campanha do tabagismo, é uma das paradas que ele mais fala, por exemplo, da indústria do tabagismo, como que ela funciona, por exemplo, a parada do cigarro eletrônico, que ele fala que a indústria do tabagismo apoia secretamente o cigarro eletrônico, justamente porque você mantém as pessoas viciadas e você mantém aquilo dali meio que por baixo dos panos, sabe? E você tem vários ramos ali, então ele vai trazendo isso para a população e é uma coisa muito interessante, muito importante que a gente tem que ter, sabe? Eu acho muito legal também como o Drauzio ele conseguiu continuar na comunicação mesmo com o tempo passando, sabe? Porque ele iniciou no rádio, aí a televisão começa a ganhar força, ele passou a participar da televisão também. Inclusive, se não me engano, ele também teve colunas, ou ele ainda tem coluna em jornal impresso. E agora ele tá na internet, cara. Ele tá no YouTube, ele faz vídeos muito legais, informativos. E, inclusive, eu sigo o canal do Drauzio há muito tempo. E sobre muita coisa, sabe? A comunidade que o Drauzio criou é muito forte, é muito, muito legal. Porque ele é um canal que é muito informativo. Eu acho muito interessante essa história do YouTube para ele, que ele fala que ele estava num projeto com umas certas pessoas que estavam fazendo um projeto lá no Fantástico e algumas delas começaram a surgir falando para ele ir para o YouTube. Ele mesmo não estava muito interessado na ideia. Aí ele criou o canal, acho que foi em 2016, provavelmente, 2015. Não, 16 e 17, eu acho. Sim, foi por aí. E ele criou o canal dele, ele tem vários vídeos que viralizaram. Então, tipo assim, ele tá nessa plataforma com uma força grande, ele tem muitos seguidores, e os vídeos dele são fenomenais, sabe? De informação, principalmente da área de medicina, porque o canal dele é um canal de medicina, praticamente, e é magnífico o trabalho dele, sabe? Ele é um divulgador científico muito precioso que a gente tem. É muito legal como o Drauzio ele conseguiu continuar em vários meios para poder se manter divulgando. E aí a gente tem outros divulgadores científicos que, mesmo sem meios tão mainstream, conseguiram também divulgar a ciência no Brasil. E um deles é o Ildeu. Ele é um físico brasileiro e hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. O Ildeu, ele tem uma importância gigantesca, principalmente porque ele divulga muito as paradas que aconteceram no Brasil. Por exemplo, ele fala muito nas palestras dele sobre os eventos que aconteceram em Sobral. Sobral é uma cidade que teve um crescimento muito grande por conta da divulgação científica. Porque, para quem não sabe, Sobral foi a cidade utilizada para comprovar a relatividade de Einstein. Então, ela sempre teve essa pegada de divulgação científica. E ele conta muito essa história de Sobral, como que às vezes o experimento que foi feito em Sobral fica para trás nos livros de física pelo mundo, sendo que Sobral teve os melhores dados para provar a teoria, ela sempre fica para trás de outros simplesmente porque não foi feito divulgação direito ali, sabe? E também ele mostra como que a divulgação foi muito importante para aquela cidade, como que aquela cidade mudou completamente a cultura que está nela agora. Ele também fala muito e faz muito sobre política, sabe? Porque hoje em dia o trabalho principal dele é sobre as bolsas e manter o fomento na pesquisa científica no Brasil, principalmente na área de física. E ele tem essa importância gigantesca no Senado, porque já tem muito tempo que ele luta para manter as bolsas, sabe? Nem é para conseguir mais dinheiro, porque a situação está muito feia. Ele luta para conseguir manter o que já estava antes. Inclusive, ele falou muito na palestra dele, que eu tive a honra de participar, que ele tenta voltar atrás, porque os cortes estão sendo cada vez mais profundos nas bolsas e está chegando numa situação muito extrema, que a CAPES, a FAPEMIG, que são, para quem não sabe, agências de fomento de pesquisa, elas estão definhando, sabe? O dinheiro está acabando. O Ildeu, ele é um grande divulgador científico que ele ajuda a proporcionar muitos eventos no Brasil. Ele
participou da comissão do centenário do voo do 14 bis, que, para você ver, o Santos Dumont ele foi um grande cientista brasileiro. Hoje a gente só tem Na verdade, o Brasil é o único lugar que fala que o Santos Dumont foi a primeira pessoa a voar. Nos outros lugares eles falam que são irmão Green, porque é irmão Green, não é? É os Wright, não? Não, Irmãos Wright. Pois é. Os outros lugares do mundo falam que são irmãos Wright porque eles são baba-ovo dos Estados Unidos. Mas todo mundo sabe que os irmãos Wright não voaram. Quem voou foi o Santos Dumont. Todo mundo sabe disso aí. Não. Ele catapultou, né, velho? Ele catapultou. Catapulta não é avião, velho. Se você joga uma pedra pro alto, ela voa ou ela só é jogada? Pra mim, ela não voa, não. Pra mim também não. Então, tipo, é uma divulgação bem diferente do que a gente falou até aqui, que ela é extremamente importante, sabe? Ele promove esses eventos tem muito tempo. Ele foi editor da revista Ciência Hoje, de 88 até 96. Ele foi membro de comitês editoriais. Então, tipo assim, ele tem uma importância muito grande e ele sempre fica meio que atrás dos panos, sabe? Ele não é aquele divulgador tipo Sagan ou Drauzio que sempre tá ali na frente, todo mundo vendo ele. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes com ele, que eu gostei muito, que ele fala bastante sobre a importância de divulgação científica e como que o Brasil está precisando muito disso. Ele sempre precisou, mas agora está muito claro o quanto a gente precisava, sabe? O Ildeu, ele fala muito de como a ciência hoje é uma base forte, tanto para a educação quanto para a tecnologia de um país, e como a gente precisa manter ela forte para a gente ter uma soberania no país. Às vezes a gente costuma falar de soberania no país com alguns políticos e coisas do tipo, mas não investem em ciência, não investem em educação. E aí, como é que você quer manter a soberania de criação de um país se você não dá o meio possível para um cientista poder produzir algo, sabe? E aí, o Ildeu, ele é muito forte nisso, porque ele é um cara que, como ele sempre esteve muito tempo na frente de grandes órgãos de pesquisas e de centros brasileiros de pesquisa, ele sempre foi um cara que botou muita pressão na política justamente para isso, e aí ele dá o máximo de apoio possível para a gente poder continuar fazendo pesquisa pelo Brasil, sabe? Hoje ele é um cara muito respeitado. Com certeza, porque ele mesmo fala como que se você depende dos outros países para fabricar essas coisas, você nunca vai ser soberano, sabe? Você precisa conseguir produzir aqui, porque você vai pagar absurdamente mais caro num produto que você poderia conseguir produzir aqui. Ele fala muito também sobre a indústria da medicina. Ele e o Drauzio, inclusive. O Drauzio também fala bastante sobre isso, como que o Brasil tem mão de obra e tem especialização necessária. É uma coisa muito cara que, se você tivesse um fomento aqui no Brasil, você conseguiria produzir isso. A Índia faz isso. A Índia vende para os outros países. Ela produz remédio lá, sabe? Então, tipo, não é uma coisa impossível. A gente tem mão de obra especializada aqui. A gente tem pessoas que estudaram fora, que estudaram aqui nas melhores universidades, que têm essa capacidade, mas não tem dinheiro, não tem estrutura, sabe? Ele foi premiado em 2013 pelo Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é uma premiação anual para pessoas que fazem muito pela divulgação científica no país. No caso, o Ildeu, ele ganhou esse prêmio, eu não consegui descobrir necessariamente pelo que ele foi premiado, mas eu acho que ele foi premiado justamente por todo um histórico que ele já tem, não precisou de um trabalho específico. Acho que ele foi premiado justamente porque ele vem fazendo essa colaboração de divulgação científica durante todo esse tempo. E uma outra pessoa que eu acho extremamente importante para divulgação, que geralmente fica atrás dos panos também, a Beatriz Alvarenga. Junto com o Antônio Máximo, mas a gente não conseguiu achar muita coisa sobre o Antônio. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a Beatriz. Para quem não sabe, a Beatriz Alvarenga, ela foi responsável pela criação de vários livros didáticos para o ensino de física. Então, na época que não tinha livro bom de física
principalmente para ensino fundamental e médio, ela foi uma das que começou a fazer isso, sabe? Junto com o Antônio Máximo. E ela tem uma importância gigantesca para o ensino de física aqui no Brasil. Porque naquela época você não tinha nem, tipo, faculdade de física direito. Ela mesma não fez uma faculdade de física. Ela estudou engenharia civil. Ela foi a única mulher na turma dela de engenharia civil. A partir daí ela continuou a lecionar física em escolas, mesmo sendo... Depois ela fez meio que uma licenciatura em física para poder dar aula. Porque quando ela fez engenharia civil, começou a aparecer faculdade de filosofia e que formavam licenciados no Brasil. Antes não tinha, aí passou a ter. E aí ela não podia dar aula como engenheira civil em escolas públicas, com concurso, ela não podia prestar concurso, depois ela fez primeiro uma faculdade voltada para licenciatura e a partir daí ela começou a dar aula como licenciada, mas ela já dava aula há muito tempo em escola de Belo Horizonte. É muito importante a gente ter um contexto do que ela viveu na década de 30 para frente, porque até os anos 2000 a gente tinha muito pouco livro feito por brasileiros, pela indústria brasileira, para a gente poder ter livros de ensino médio. Antes o pessoal trabalhava ou sem livro, ou então com livros estrangeiros. Provavelmente seu pai, que se você for conversar com ele, ele vai falar que ele não tinha nem livro na escola, ele usava só um caderno. E aí a professora passava tudo no quadro. Então, a Beatriz, ela faz um papel na divulgação científica, que é uma divulgação científica de base mesmo, onde ela vai lá no ensino fundamental 2, no ensino médio, e aí ela proporciona os primeiros livros de física junto com o Antônio Máximo, didáticos mesmo, sabe? O que acontece? Antes, o Brasil importava os livros dos Estados Unidos, só que lá a gente perde muito, tanto com a tradução quanto com o material deles, porque às vezes o material deles é feito para eles, para estruturas que eles têm, ou às vezes eles nem têm essa estrutura, como ela disse numa entrevista que ela deu em 2006. Ela fala que os livros que os Estados Unidos faziam, nem as próprias escolas americanas tinham estrutura para poder usar aqueles livros. Então, quando isso chega aqui, os professores ficam super perdidos porque não sabem o que fazer com aqueles livros. E aí ela e o Antônio Máximo, que eram colegas, passam a escrever esses livros e aí eles fazem um trabalho muito importante, que é abrir essa porta para o Brasil de produção de livros didáticos para o ensino fundamental e médio. Sim, além do mais, ela também, em 1968, ela fez parte do grupo de professores que criou o Departamento de Física no Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Ela tem uma importância, principalmente para o UFMG e para o ensino brasileiro, enorme. Inclusive, a gente está gravando isso daqui no dia 20 de abril. Amanhã, no dia 21, vai fazer 14 anos que ela ganhou a medalha da Inconfidência pelo então governador de Minas Gerais, o Aécio Neves. Então, tipo assim, amanhã é um dia um pouco especial para ela, sabe? Vai fazer 14 anos dessa medalha que ela ganhou. Ela também ganhou em 2014 a medalha Conselheiro Cristiano Ottoni, por ocasião da comemoração dos 103 anos da Escola de Engenharia da UFMG. Então, ela tem uma importância fenomenal, sabe? Os primeiros livros eram ela e o Antônio Máximo, sabe? Ela vai contando a história dela na universidade, como que ela era a única mulher e sempre tinha aquele olhar estranho. Ela também fala daquela coisa de os homens olhavam para ela como velha, sabe? Sendo que eles tinham sempre a mesma idade, porque naquela época o normal era o cara ir atrás das meninas mais novas. Então ela, que tinha a mesma idade que eles, era sempre a velha, sabe, da turma. É uma coisa muito interessante. Existe uma entrevista no YouTube que foi postada há um mês atrás, é uma entrevista de 2006, que tem aí mais ou menos 1 hora, que é super legal, super inspirador, porque ela faz uma série de coisas muito legal para a época, porque ela era uma mulher, e aí ela teve
oportunidade de estudar e fazer valer tudo que ela estudou de volta, sabe? Ela conseguiu pegar tudo que ela estudou e investir de volta no país. Ela foi para fora do país, estudou lá, e aí quando ela volta de um curso de educação, ela vem com muita ideia para poder fazer esses livros junto com o Antônio Máximo. O Antônio Máximo convence ela a fazer os livros, ela não estava muito interessada no início, mas eu acho que esses são nomes muito importantes para a educação nossa, porque a gente fala pouco de como os livros didáticos são muito importantes para a divulgação científica. E aí agora, se a gente consegue acertar aqueles alunos que estão no ensino fundamental, o básico de ciência, eles conseguem entender o básico de como a natureza existe, com exemplos que para o brasileiro é comum, porque não adianta você pegar um livro que era dos Estados Unidos com coisas do cotidiano deles, se isso não se reflete aqui, as pessoas não vão entender. E aí eles usam coisas que se refletem muito bem no Brasil. Se hoje a gente tem livro de graça no ensino médio e no ensino fundamental lá, que os alunos recebem livro do MEC, é porque essa porta foi aberta justamente por esses professores que produziram esse livro lá no início. E você vê que ela ainda por cima era mulher, sabe? Isso tem um peso muito grande, principalmente naquela época. E uma outra que a gente vai querer falar um pouco dela aqui, que também é mulher, é a Elika Takimoto. Ela já é um pouco mais conhecida, principalmente nas redes sociais. Outra mulher que faz muito pela educação, principalmente voltado para educação mais básica, indo lá a fundo, na base mesmo, é a Elika Takimoto. Ela é uma professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e ela é formada em filosofia e em física, e hoje ela dá aula de física. E aí ela é muito legal, contemporânea da gente. Ela é bem jovem ainda, não sei quantos anos ela tem, mas ela ainda dá aula, ela é bem jovem. E é muito legal porque ela tem livros que são voltados muito para alunos de ensino fundamental, ensino médio e até para futuros professores. A Elika, ela ficou muito famosa pela produção independente de livros dela. Ela tem 3 livros que me chamaram muito a atenção, e o mais famoso deles chama Isaac no Mundo das Partículas. É um livro de física de partícula, feito para crianças de 6 a 106 anos, onde ela faz... Tipo, é um livro lindo, infelizmente eu não tive a oportunidade de ler ele ainda, mas é um livro que tem ilustrações lindas, que ela aborda física de partículas. A Elika, ela teve a oportunidade de fazer um intercâmbio no CERN, que é um acelerador de partículas voltado para pesquisas nucleares. E aí, quando ela volta para o Brasil com muitas ideias e muita coisa do tipo, ela se depara com que o filho mais novo dela começa a fazer várias perguntas sobre isso. Tipo, o que você foi fazer lá? O que é não sei o quê? O que é uma partícula? E aí ela tem uma ideia de tipo, pô, se meu filho tá fazendo essas perguntas, eu tenho que conseguir explicar para ele. E aí ela começa a documentar isso, várias perguntas, e aí ela escreve esse livro, o Isaac no Mundo das Partículas, onde o Isaac é um menino que tem muito interesse e ele é amigo de um grão de areia. E aí é um livro bem didático, com ilustrações bem bonitas. Ela tem um blog hoje, onde você pode ler várias coisas, além dela ser muito ativa no Twitter. E nos últimos anos, se não me engano, ela foi até candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Não foi eleita, mas é muito interessante como ela produziu esse livro, e é um livro muito didático. Ela ainda tem outro livro que chama Como Enlouquecer Seu Professor de Física, e também Histórias da Física na Sala de Aula. São 3 livros voltados para a física que ela tem, e são voltados principalmente para a educação de crianças, e vai a fundo em como a ciência pode ser didática para quem ainda não tem conhecimento. Porque, tipo, como é que você vai você vai explicar para uma criança coisas que são tão específicas da física? E aí, esse livro é muito interessante para trazer justamente isso. Tipo, se o homem foi na Lua, por que ele não vai no Sol? Mas eu acho muito legal essa parada da Elika, e
ela é uma pessoa, tipo, que eu vejo muito inspiradora, sabe? Eu recomendo que vocês leiam um pouco do blog dela, que ela fala bastante desse livro dela, e ela tem muito orgulho desse livro do Isaac no Mundo das Partículas. Com certeza é o livro mais famoso dela, que ela teve aí uma produção bem por conta dela mesmo para poder fazer esse livro. E aí esse livro ainda está em venda, e é só procurar para achar para vender aí. Ela é bem legal. Muito importante para a divulgação científica também é utilizar meios de comunicação que são populares, sabe? E dentre eles eu vejo um que é o YouTube, que hoje em dia é um meio de comunicação muito popular, principalmente porque ele é muito acessível. E um nome que eu tenho uma admiração muito grande no YouTube, que é o Iberê, que para quem não conhece o Iberê, ele é o cara do Manual do Mundo, e o canal dele é fenomenal, sabe? Ele tá desde 2008 no YouTube. Pra quem não sabe, ele tá bem no início do YouTube ali. O Iberê, ele é basicamente o mestre das pessoas que fazem aí física experimental. E também a grande inspiração de quem tem que fazer aula de licenciatura, que tem que mostrar para o professor um experimento legal na aula. E aí, o Iberê é um dos caras mais interessantes, porque ele tem muita experiência no canal dele. Ele é um cara super acessível também. Ele é bem divertido. Então, o Iberê, ele fala de muita coisa, de muito material. E aí, ele ensina várias experiências com material, assim, bem caseiro. E aí, ele ficou muito famoso justamente por causa disso. Porque ele é um cara muito simples também. Eu acho fenomenal como que ele consegue trazer isso de uma forma muito interessante e principalmente explicar aquela parada, sabe? Trazer o conceito científico e passar para a pessoa mais leiga o significado daquilo dali, sabe? O conceito por trás daquilo dali. Então eu lembro de um vídeo dele que ele fala sobre regra de 3. E ele fala como que a regra de 3 é uma das coisas mais importantes de matemática que você vai aprender na sua vida, sabe? Ele vai explicando aquilo dali, velho, de uma maneira muito bonita, sabe? Que tipo, um leigo que conhece só as operações básicas vai conseguir entender aquilo dali. Que ele consegue atingir todos os públicos. Como que ele consegue atingir a pessoa que não tem muito interesse por ciência, sabe? Ele consegue chegar nessa pessoa. Ele consegue ir nas pessoas que, tipo, não gostam de física, não gostam de química e mostram para eles conceitos de química e física, sabe? O Iberê, ele consegue quebrar um pouco daquele paradigma que existe do cientista, sabe? A gente tem muito a ciência é ciência só para cientista, então vou deixar só para ele. O Iberê, ele consegue trazer coisas do cotidiano das pessoas e mostrar a ciência que existe ali. Às vezes como funciona um chuveiro, como funciona um carro, e aí ele mostra ali como funciona um carro, só que aí o cara que tá ali assistindo, ele vai falar, eu quero saber como é que funciona o carro. Só que vai chegar ali no vídeo do Iberê, e o Iberê, ele vai mostrar um monte de coisa da ciência que, às vezes, se você fosse ver um professor na internet, ia ser um saco, uma aula chata. Ele consegue mostrar ali de uma maneira muito rica, sabe? E muito simples, conceitos muito importantes e muito legais. Ele tira o medo da ciência das pessoas. E o mais fenomenal de tudo, ele não é físico, ele não é químico, sabe? Ele é jornalista. E ele mesmo fala, por exemplo, que ele sempre se interessou por saber como que as coisas funcionam. Desde criança ele gostava de montar as coisas. A ideia inicial era fazer um canal para literalmente fazer um manual do mundo, sabe? Explicar algumas coisas assim do cotidiano. E eu acho que é muito bonito a forma como ele consegue fazer isso. Eu acho que tem muito cientista que tem muito conhecimento, mas não consegue passar uma fração daquele conhecimento. E o Iberê, ele consegue passar isso de uma forma tão orgânica
sabe? Passar para um público que provavelmente a gente nunca vai conseguir atingir, sabe? A gente não vai conseguir atingir esse público dele porque por exemplo, quando eu tô explicando um assunto, por mais que eu tente, velho, é difícil você falar em termos que atinja todo o público, sabe? É difícil, não é uma coisa fácil. E você percebe isso quando você vai tentar fazer. Quando você tenta fazer uma parada dessa, que você vê o quão difícil é você conseguir traduzir as coisas da ciência para um público leigo, completamente leigo. Tem uma live que o Átila participa que ele fala que quando ele produz os vídeos deles e o roteiro, tanto por Nerdologia quanto para o canal pessoal dele, ele tem que assumir algumas coisas. E uma dessas coisas é assumir que o público dele tem pelo menos o ensino médio. Porque aí ele consegue falar de algumas coisas com alguns termos que o ensino médio proporciona. Já o Iberê, parece que se você não tem ensino médio, pode ser o tio lá que tá na roça e ele quer aprender como é que constrói alguma coisa. Ele vai entrar no YouTube e escrever como construir, sei lá, uma canoa. Um motor. Um motor. Boa, o motor é boa. E aí ele vai chegar lá no canal do Iberê e aí ele vai aparecer lá Manual do Mundo. Ele vai clicar no vídeo porque ele quer saber como construir o motor. Ele não quer... Às vezes o cara não tem nem ensino médio, o cara tá na roça lá, ele ainda não teve tanto acesso a isso. E aí o Iberê, ele consegue, ao mesmo tempo, explicar como funciona o motor, ele mostrar a ciência ali por trás, sabe? Falar de coisas de física, de química, de combustão, de calorimetria. Esse é o mais legal do Iberê, que um dia, quando esse cara, que não tem tanto conhecimento, ele tiver assistindo um jornal ou ele for conversar com alguém e alguém às vezes virar para ele e falar assim, não sei o que é lá combustão, o cara vai entender, porque ele vai falar, olha, eu lembro da combustão, do que é a combustão lá do vídeo do Iberê. Então esse é o mais legal, ele consegue mostrar ali, ó, no bruto para a pessoa o mais simples possível de coisas que a ciência que a gente desenvolveu por muito tempo, muitos anos, de uma maneira muito simples em alguns vídeos, sabe? Sim, e você me respeita, viu? Não é roça não, é espaço rural. Me respeita. Mas eu acho muito massa e, tipo, uma coisa que eu gosto muito dos vídeos do Iberê, que ele mostra os erros, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Mostrar que é comum você errar e principalmente que você vai errar. Ele mostra isso e ele falou numa entrevista, eu achei muito legal, sabe? Ele falando como que ele acha muito importante mostrar os erros nos vídeos, porque antigamente, quando ele começou o canal e fazia os vídeos, ele não mostrava. E sempre tinha as pessoas que desistiam de fazer a parada que ele fazia porque dava errado na primeira, na segunda e na terceira vez. Sendo que para ele também dava errado, sabe? Só que ele não mostrava aquilo. O Átila, eu nem preciso falar que ele é um biólogo, porque ele fala isso em todo vídeo, mas ele começou o trabalho dele de divulgação com o Nerdcast, um podcast do Jovem Nerd, e ele participava desses podcasts. Aí o Jovem Nerd tinha uma ideia de um quadro pro Jovem Nerd, pro canal do Jovem Nerd, que seria o quadro de Nerdologia. Só que ele viu que estava ficando insuficiente, sabe, pro Jovem Nerd fazer aquele quadro. Aí a ideia dele depois foi trazer o Átila para fazer um canal separado Nerdologia. E aí começou essa coisa do Nerdologia. Então, o Átila, quando ele começou com Nerdologia, a ideia era trazer cultura pop e misturar com ciência, sabe? Explicar por que o soco do Flash tem que ser mais forte do que o soco do Hulk, por exemplo. E ele explica isso de uma maneira muito fluida e muito bonita, sabe? Lindo, sabe? Fantástico. E mais recentemente, que eu achei uma coisa muito interessante, ele criou um canal separado dele. Na verdade, a mulher dele criou e fez ele fazer os vídeos. E esse canal separado é o que ele tem utilizado agora para fazer a campanha sobre o coronavírus, para trazer as informações, etc., que fez ele ficar
na mídia popular, né? Agora ele tá super conhecido, o trabalho dele. Para quem não sabe, o Átila formou na USP em Ciências Biológicas, depois ele concluiu um doutorado na mesma, em 2012, e ele fez pós-doutorado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele foi professor visitante no Instituto de Física Gleb Watekin. Eu não me perdoem pela pronúncia, mas enfim, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, em 2019. E ele tem esse largo histórico de divulgação. E eu acho muito legal como que ele consegue falar de uma maneira que atinge muito a população também, assim como o Iberê. Só que ele, no caso, para divulgação do coronavírus, que ele está fazendo agora. O que eu mais gosto no Átila é como ele consegue interdisciplinar várias coisas. No canal do Nerdologia, os roteiros que eles produzem, eles conseguem envolver biologia, química, física em um vídeo só. E além disso, o vídeo é chamativo porque normalmente ele tem uma cultura pop ali. Então, às vezes você quer atingir jovens que estão no ensino médio, no ensino fundamental, e aí como é que você faz? Você coloca ali, ele faz muito vídeo de super-herói, de séries, de coisas do tipo, que aí você consegue envolver a cultura pop, e aí você pega pessoas que às vezes nem estariam ali para saber sobre a ciência, e sim sobre a série, e aí você consegue colocar a ciência ali junto e a pessoa consegue entender tanto ciência quanto coisa sobre a série, que é esplêndido isso, eu acho muito legal. O Átila, ele, como eu tinha dito antes, muitos divulgadores científicos ficam famosos quando está passando por algum problema mundial, e o Átila ficou muito famoso aqui no Brasil justamente por causa do coronavírus, porque ele tem especialização em virologia, então ele já era divulgador científico e ficou mais famoso ainda por causa disso, porque caiu como uma luva para ele. Então ele hoje eu posso falar que ele é o maior porta-voz da divulgação científica sobre o coronavírus. Então ele traz lives e vídeos semanais nas suas redes sociais, divulgação, e o mais importante, ele não simplesmente fala das coisas como se fosse, eu acho que eu vi que ele coloca todas as referências na descrição dos vídeos dele. Então, se você quer saber o que ele sabe, ele te dá a opção de você ir lá e ler as coisas que ele leu. É lógico que, com certeza, ele tem muito mais gabarito para entender aquilo, mas todas as informações, todos os dados, ele tira de fontes confiáveis. E não como outros canais aí no YouTube, que às vezes tiram de vozes da minha cabeça. E eu achei engraçado como que o Átila conseguiu pegar um povo tão grande que até algumas certas pessoas aí que são meio extremistas no YouTube elogiaram ele, sabe? É uma coisa bem interessante. Olha, gente, é sério. Se o Nando Moura parabenizou o Átila, biólogo pesquisador, é porque ninguém pode mais reclamar do Átila. Exato, muito bom, velho. E pra quem não sabe também, o Átila, junto com Nerdologia, ele é o que você pode chamar hoje de Science Vlogs Brasil. Para quem não sabe, o Science Vlogs ele é uma iniciativa que surgiu, que eram os blogs de ciência no Brasil, e hoje são os sites de vídeo de ciência no Brasil, que eles basicamente te dão meio que um selo, sabe, de divulgação. O Science Vlogs, ele é um selo de qualidade. Então, quando você for assistir um vídeo de um cara e ele ter o selo, ele tiver escrito lá que ele participa do Science Vlogs Brasil, quer dizer que ele é uma fonte confiável. O pessoal do Science Vlogs Brasil, ele só dá esse selo, esse alvará, quando a pessoa, ele não vai falar abobrinha, não vai falar informação errada, e sim vai falar uma informação que é curada. Curada é quando a informação vem de um lugar de boas fontes. E aí, quando você for ver um vídeo de curiosidade, tipo, qual é o canal de curiosidade aí? Você sabia? Você sabia?
não é um cara do Science Vlogs. O que quer dizer? Quer dizer que esses caras nem sempre tiram suas informações de lugares que realmente são científicos. Às vezes Eles eles tiram inventam de as outros coisas, lugares, pega né? aí as teorias de conspiração, às vezes eles tiram da voz da minha cabeça. E aí, existem muitos canais que participam do Science Vlogs Brasil e que completam muito bem a ciência no YouTube. Sim, eu acho que deve chegar, tipo, sei lá, 100, 200 canais. É, não necessariamente porque ele tem esse selo que ele não vai errar também, sabe? Mas pelo menos é um selo do tipo, esse cara não costuma trazer informação errada, ou pelo menos informação que não tenha fontes, sabe? E é muito importante divulgar esse tipo de coisa. É uma iniciativa muito legal, sabe? Uma iniciativa que eu vejo como muito boa, porque você não tem muito tempo para ficar pesquisando o histórico de cada canal. Então, pelo menos o selo do Science Vlogs te dá uma dica se aquele canal é legal ou não. Por exemplo, aqui a gente vai citar alguns canais. Deixa eu só dar um depoimento aqui. Quando eu comecei a consumir bastante ciência e eu descobri o Science Vlogs Brasil, foi uma porta para mim poder achar vários canais que hoje eu curto, que eu assisto, porque, tipo, às vezes eu achei um canal e na época o Science Vlogs Brasil fazia muito comercial, as pessoas que participavam falavam muito do Science Vlogs Brasil. E aí eles sempre botavam ali na descrição o canal do Science Vlogs, e aí eu entrei e nesse canal tem vários YouTubers que são recomendados. E esses YouTubers quer dizer que eles são recomendados pela plataforma porque eles são bons YouTubers que falam coisas que prestam. E eu achei muitos canais que eu assisto hoje justamente por causa do Science Vlogs Brasil. Citando alguns canais aqui por alto, tem o Blablalogia, que é um canal que agora não está tão movimentado, mas ele é um canal muito bom. Ele continua postando bastante vídeos, porém não está na mesma frequência que antigamente. Outro canal muito interessante é o canal do Pirula, que esse daí é um pouco mais famoso, a gente falou dele no primeiro episódio. Tem o canal do Slow, que esse é um pouco menos famoso, só que é muito interessante. Ele faz pesquisas e muitos artigos que embasam aquilo que ele está falando. Então, por exemplo, o vídeo dele sobre a maioridade penal é um vídeo muito interessante. Ele fala bastante sobre aquilo e ele traz todos os artigos na qual ele se baseou para falar aquelas coisas. Deixa eu pontuar uma coisa, porque aqui, quando a gente falou de todos os divulgadores científicos que a gente falou mais específicos, a gente não falou de divulgadores científicos de canais de humanas, que é bem importante porque humanas também é ciência. Sim, exatamente. Então, você tem um canal que é de um professor de geografia, que é o Mas Afinal. É um canal bem pequenininho, mas é bem interessante. Um que a gente não falou de física, é o Primata Falante, que é um que eu gosto muito. Tem o do Marcelo Gleiser também, que é um físico, ele trabalhou no CERN, ele foi um dos caras que trabalhou com o cara que ganhou o prêmio Nobel pelo bóson de Higgs. Então ele é um cara bem renomado, ele é um divulgador científico muito importante no Brasil, ele ganhou o prêmio Templeton pela divulgação dele, sabe? Então ele também tem um canal no YouTube. Ele tem postado bastante lives. Tem o Space Today TV, que coloca vídeo todo dia, eu não sei como que esse cara tem tempo. Teve uma época que eu gostava muito de astronomia, muito. E aí eu tava vidrado. Velho, eu não conseguia assistir todos porque ele colocava 3, 4 notícias no mesmo dia, velho. Você acha que eu tenho tempo pra ficar assistindo isso? Cada vídeo dele é 20 minutos. Eu acho incrível como que ele consegue produzir tanto vídeo, velho. Sim, Sérgio Sacani. Tem um ponto em comum que a gente citou no episódio de teorias da conspiração. Ele é muito legal também. Ciência todo dia, tipo, virou muito popular ultimamente. Ele fala muito sobre física, astronomia e às vezes um pouquinho sobre filosofia, mas é bem pouco. Fala sobre ciência de dados também. Sim, sim. Ele é muito famoso justamente porque o canal dele, como o do Atila, é muito bonito, muito bem animado. Então ele tem uma estética muito bonita. E ele fala Sim. muito bem também, importante. Qual é o nome dele mesmo?
É o Pedro Loss. Ai, o Pedro Loz, ele tem uma boa fala, linda, maravilhosa, e ele também tem um podcast, que é o Sinapse, junto com o Greg, eu escuto o podcast deles, então vale a pena conferir o podcast deles também. Então, depois de a gente falar tanto assim sobre divulgação, vários divulgadores, sempre surge aquela pergunta do por que é importante divulgação. Tipo assim, eu acho que, primeiro, além de divulgar o conhecimento, que é uma parada muito importante porque você não pode ficar elitizando o conhecimento só para as massas da academia, sabe? É uma importância muito grande que as pessoas tenham esse conhecimento, principalmente porque elas vão eleger pessoas e essas pessoas que elas vão eleger vão ditar a nossa vida. Então, elas têm que ter um conhecimento de ciência para saber se aquela pessoa não está falando abobrinha sobre ciência, sabe? Tipo, sei lá, vamos investir na fosfetanolamina, vamos colocar todo mundo para tomar cloroquina, sendo que a gente não sabe se ela funciona, sabe? É importante a divulgação e o apoio à divulgação, justamente porque muito da ciência está no nosso dia a dia e a gente só tem controle e entendimento da ciência a partir do momento que a gente conhece ela. Se a gente não dá conhecimento suficiente para a nossa população sobre a tecnologia e a ciência que a gente usa no dia a dia, é como se as pessoas fossem simplesmente alienadas. As pessoas da academia que menosprezam a divulgação científica não entendem que isso tem uma direta ligação porque a bolsa de estudo que a gente recebe é dependente do governo. São bolsas públicas, sabe? Então, se você não divulga a ciência, isso vai perdendo importância. Então, aos poucos, as bolsas vão sumindo. E é isso que está acontecendo hoje em dia. O reflexo de não ter uma divulgação tão forte assim ao longo dos anos é justamente isso. A população não dá valor para a ciência e aí você não tem bolsa, você não tem como pesquisar, entende? E outra também, igual a gente falou do IUDEU, é que a divulgação é muito importante para você conseguir brigar pelas bolsas no Senado, sabe? Juridicamente falando. Então, não é só, vamos ensinar coisas bonitinhas para a população. Não, velho. Isso é, tipo, muito importante. A divulgação científica ela é importante também para mostrar para a população que a universidade faz pesquisa. Hoje a gente tem um problema muito grande no Brasil, que são alguns grupos de pessoas que são contra a pesquisa, a ciência, e isso é muito preocupante, porque justamente as pessoas não sabem o que passa na academia, não sabem sobre a pesquisa que as pessoas fazem. Se hoje a gente tem é, um forte mercado da agricultura e da pecuária e também da saúde, é justamente porque as universidades e todos os redutos de pesquisa do Brasil fazem pesquisas muito bem feitas. Então, a divulgação científica está aí justamente para mostrar para as pessoas o que as pessoas do Brasil estão fazendo para pesquisar. Inclusive, esse é um dos nossos projetos futuros aqui para o podcast. Nós vamos abrir o Google Docs para as pessoas que nos ouvem, onde vocês vão poder se inscrever. E nessas inscrições vocês vão falar sobre pesquisas que vocês fizeram e, eventualmente, alguns de vocês vão ser escolhidos para participar de um podcast um dia com a gente. Para você poder falar sobre a pesquisa que você fez ou que você faz atualmente, qual a importância dela para a sociedade e como isso pode repercutir socialmente e futuramente no Brasil e no desenvolvimento do nosso país. Então, é muito importante para a nossa divulgação científica saber e apresentar para as pessoas o porquê aquela ciência, aquela pesquisa está sendo feita. Então, é muito importante isso. Isso gera apoio do governo, gera apoio da população. A partir do momento em que nós trazemos a população para saber o porquê a sua pesquisa é importante, por que você faz física? Qual é a pesquisa que você faz? Por que você faz biologia? Qual é a pesquisa que você faz e por que ela é importante para a sociedade? É só com divulgação que a gente vai conseguir mostrar isso para as pessoas e para as pessoas pararem de achar que
a gente está aqui simplesmente gastando dinheiro. Então, se você tem interesse de um dia apresentar para as pessoas a pesquisa que você já fez, que você faz, é importante que você se inscreva nesse Google Docs que a gente está abrindo nas nossas redes sociais. É só pegar o link, se inscrever e futuramente a gente entra em contato, se possível, se a gente estiver confortável com o tema. Eu acho que não tem uma frase que melhor descreva essa coisa do que a fala do Carl Sagan, sabe? De a gente vive numa sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que as pessoas não sabem ciência e tecnologia. O que gera é as pessoas elegendo pessoas que também não conhecem isso, e essas pessoas vão tomar decisões na ciência e tecnologia. E aí o que acontece é o que a gente está vendo hoje. Um governo que não tem comprometimento com a ciência. Tá bem claro isso, sabe? Você falar que não é meio que tapar o olho e fingir que não está acontecendo. Porque os cientistas chegam, falam uma coisa e são ou ignorados ou são, inimizados, são colocados como inimigos da população. Então, a divulgação científica é extremamente importante. Eu não vou cansar de repetir essa fala do Carl Sagan, porque eu acho que ela é extremamente importante e tem que fixar na cabeça das pessoas, sabe? Você que está trancado no seu laboratório fazendo a sua pesquisa e não se importa com isso, você só está conseguindo fazer a sua pesquisa porque tem dinheiro público entrando para sua bolsa. E daqui a um tempo, se você não se importar com a divulgação científica, não vai ter esse dinheiro. Você vai fazer o que da vida, sabe? E é muito importante a gente parar com essa ideia de as pessoas necessitam aprender. Não, velho, o Joãozinho que faz uma casa, ele não tá se importando com isso. A gente é que precisa disso. A gente é que precisa que essas pessoas tenham um pouco de conhecimento de ciência justamente para movimentar a sociedade. Porque se elas não têm conhecimento de ciência, elas não têm consciência de que isso é uma coisa negativa para a sociedade, entende? Isso se chama democracia. Então, não é eles que têm que caçar a gente. É a gente que tem que levar esse conhecimento para eles. Isso não vai acontecer de outra forma. Ficar esperando que aconteça é tipo terraplanismo, é negacionismo, sabe? É ficar trancado e esperar que as coisas mudem enquanto elas não mudam. Inclusive mudam para o outro rumo, sempre. Porque para cada cientista que não se importa com isso, tem uma pessoa que se importa em divulgar, sei lá, terra plana, tem divulgar conspiração de vacina. Isso casa muito com a divulgação científica. Se você não preenche essa dúvida que a pessoa tem sobre ciência, sobre as pesquisas, alguém vai preencher. E não necessariamente essa informação ela é boa e valorizada. Então, você está desvalorizando todo o trabalho que Sim. você teve. Às vezes você gastou anos numa pesquisa e se alguém chega para você e te faz uma pergunta sobre a pesquisa e você simplesmente caga para ela e não quer responder porque você acha que a pessoa não tem conhecimento suficiente para poder entender a resposta que você vai dar, quer dizer que ela vai procurar isso em outros lugares com pessoas que saibam responder. Mas não necessariamente as pessoas realmente sabem responder. E eu acho que é muito importante a gente parar para pensar o seguinte: nem todo mundo realmente vai compreender a parada que você está estudando. Porque geralmente você estuda 5 anos para começar a compreender o mínimo daquilo. Mas a divulgação científica é importante para aquela pessoa entender que ela não vai entender, sabe? Se ela não compreende o quão complexo é aquele assunto, o quanto você precisa de um embasamento para chegar naquilo dali, ela vai achar que você é simplesmente um arrogante que não quer passar aquilo para ela. Então, pessoal, agora a gente vai fechando o nosso podcast, esse grande episódio, tá bem longo já. A gente agradece a todos que participaram, que chegaram até aqui e que tenham entendido a mensagem que a gente quer passar sobre a divulgação científica e o valor que a gente está dando para os divulgadores nossos que já passaram e que fazem atualmente a ciência no Brasil e a divulgação no Brasil. Para vocês participarem com a gente do podcast, é importante vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram do Contando Neurônios e também o Twitter. Vocês podem entrar
em contato com a gente sempre que quiser, sobre dúvidas e sobre participações durante o podcast, sobre observações, sobre erros que a gente cometeu, tudo isso nas nossas redes sociais. Participe conosco e é isso. Muito obrigado e até a próxima.